Olá, passando aqui para deixar a nossa dica diária e hoje eu respondo aqui o questionamento do Augusto César. Deixa eu ler aqui para vocês o que ele mandou para mim. Bom dia, Daniel. Estou iniciando o processo de cerveja artesanal e vi que existem várias técnicas para vários estilos diferentes, principalmente com relação a rampas. Eu gostaria de saber qual o estilo, rampa, técnica de fermentação e maturação ideal para um iniciante. Legal. Augusto, deixa eu pensar aqui o que você deve fugir aí em termos de processos e ingredientes para que fique mais fácil, você tenha menos chances de errar aí na sua primeira braçagem. A primeira coisa que é importante ficar claro é que você precisa entender e dominar o processo. Quanto mais controle você tiver sobre o processo, mais fácil vai ser e menor as chances de você cometer algum erro e de repente a sua cerveja não ficar tão legal, tá? Então vamos pensar aqui o que pode fazer com que você tenha alguns problemas e como que você pode evitar, então, tendo cervejas mais simples, de repente isso que você está querendo, o estilo. Primeiro, é interessante saber o que você gosta de beber, né? Então, de acordo com a cerveja que você quer experimentar, com o público que você vai entregar, seus familiares, amigos, enfim, quem for degustar essa cerveja com você, entender um pouco o que é importante também. Não adianta você querer fazer uma cerveja que de repente é muito fácil, mas que você não gosta. Então, mesmo que você faça bem feito, dificilmente isso vai agradar o teu paladar. Então, vamos lá. Primeira coisa, começa com uma ale, tá? Evite as lagers que elas são um pouco mais difíceis de fazer. Então, ales é mais simples. Tá? Então, eu diria que começa, então, pensando em que estilo, vamos lá, ale, lager deixa para um segundo passo. Dentro das ales, você falou de rampas, hoje os maltes são muito modificados. Então, a menos que você esteja fazendo aí uma cerveja de trigo, tá? Uma Weiss, ou cervejas que têm uma grande quantidade aí de cereais não maltados, tá? Você precisa fazer, às vezes, uma rampa de temperatura ali para uma parada proteica, às vezes uma outra, beta-glucano, enfim, várias coisas que você pode ter que fazer se você estiver aí trabalhando com muita porcentagem de trigo ou de cereais não maltados, certo? Então, a segunda dica seria, faça uma cerveja mais simples que vai só cevada maltada, enfim, malte de cevada, e você não precisa se preocupar muito com rampas. Basta você fazer uma rampa ali para sacarificação, na casa de 60 e poucos graus. Se você quiser estudar um pouquinho, então se souber se a cerveja tem mais corpo ou menos corpo, você pode aumentar um pouquinho ou diminuir um pouquinho essa temperatura, mas fazer só uma infusão simples, tá? Uma rampa de temperatura só, depois sobe para o mash out e depois segue o resto do processo. Então você não precisa se preocupar muito com rampas. Uma rampa de temperatura, hoje, para a grande maioria dos estilos, resolve seu problema, certo? Outro ponto que você pode pensar também, que eu falei, uma cerveja que você gosta, de repente, eu gosto muito de uma Russian Imperial Stout ou de uma Imperial IPA. Não comece com cervejas extremas que são muito alcoólicas, que também exigem um pouco mais de conhecimento do cervejeiro. Tem algumas técnicas que são importantes, principalmente quando você vai tratar aí de fermentação. Quando você está também preparando o seu mosto, não é tão fácil. Uma cerveja mais leve, não tão alcoólica, então tem uma proporção aí de maltes um pouco menor, é mais fácil você preparar seu mosto. Então eu diria aí uma cerveja que é um paladar que é bem aceitável, uma Pale Ale, por exemplo. Você consegue aí com um grist de maltes simples, uma levedura tradicional, o perfil de fermentação e maturação é tranquilo também. É uma cerveja para ser consumida fresca, então você não precisa esperar tanto tempo ela ficar pronta, que para as primeiras a gente fica bastante ansioso para querer experimentar aquela cerveja que a gente fez. Então fica a dica aí, eu acho que uma Pale Ale pode ser aí a saída para a sua primeira cerveja. Com relação à fermentação e maturação, você tem que tomar cuidado com os cuidados básicos para ter uma boa fermentação, tá? Se quiser saber um pouquinho mais sobre isso, procura aqui no canal o meu vídeo sobre as 5 pontos cruciais para você ter uma boa fermentação, que você já vai ver o que precisa. Isso vale para qualquer cerveja praticamente, mas você para a sua primeira já vai matar essa questão também. Certo? Então era isso, a dica de hoje era essa, espero que tenham gostado. Já sabe, se gostou, curte aí. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. E amanhã a gente está aqui com mais uma dica, mais uma sacada para vocês. Um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau!